Tudo bom, pessoal? Eu sou Adriano, professor de artes. Tudo jóia? Gente, vamos rapidinho já para a aula e vamos dar uma pequena lembrada do que a gente viu na aula passada. A aula passada a gente viu sobre o cubismo, 1907, e nós vimos sobre o dadaísmo, 1916. Lembrando vocês com relação ao cubismo, eu falei para vocês na aula passada que Picasso chega em Paris em 1900, ele tem bastante sofrimento, é chamada da fase azul dele, que ele faz bastante composições. Depois do sofrimento, ele começa a ter um pouco de notoriedade, ele começa a crescer profissionalmente. Daí é chamada da fase rosa. Era um momento que ele já está apaixonado, ele já está melhorando a vida dele. E ele tem um amigo pessoal chamado Henri Matisse, que em 1916 ele fez um quadro chamado Alegria de Viver. Como eles eram muito amigos, Matisse e Picasso, eles tinham uma rivalidade assim produtiva, mas positiva essa rivalidade. Com isso, daí Picasso sentiu a necessidade de fazer algo inovador, que nem aquela pintura de Matisse impactou. Ele quis fazer alguma coisa que impactasse também, trazendo essa nova visão. E ele fez Le Demoiselle d'Avignon, em 1907, que foi oficialmente o início do cubismo. Isso que a gente viu mais ou menos sobre cubismo. Com relação ao dadaísmo, nós vimos que vários intelectuais de cunho literário acabaram se refugiando na Suíça, que era país neutro, e começaram a fazer um protesto contra a Primeira Guerra Mundial, exatamente em 1916. Qual que era o objeto deles? O objeto deles era exatamente o absurdo, o choque, trazer algo que tirava do contexto e trazia como linguagem. Então era exatamente um cunho fortemente de protesto contra o que eles chamavam de estupidez do homem mediante a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Nós vimos a aula passada. Vamos agora em frente. O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver hoje o expressionismo e vamos ver o surrealismo. Vamos fazer uma leitura rápida. Definir as linguagens expressionistas e surrealistas, mostrando seus aspectos plásticos, ideológicos e práticos, trazendo as histórias e história de suas concepções e influências. Vocês podem ver aqui na tela que eu estou trazendo duas pinturas para vocês, uma expressionista e outra surrealista. Essa aqui da esquerda, a pintura de Rotuluf, é um pintor do grupo A Ponte, expressionismo alemão, e nós vemos essa pintura aqui que é clássica, todo mundo conhece, que é A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, de 1931, se não me engano. Ok? Vamos adiante. Definição. Gente, sinceramente, eu não achei nenhuma definição que eu pudesse falar, isso fala do expressionismo. Então eu formulei uma bem simples aqui, só para a gente ter um pequeno entendimento, ok? Expressão do artista em detrimento da concepção da forma, liberdade na expressão de sua linguagem, sem se apoiar em regras técnicas, uma assinatura estilística e individual. O que acontece, gente? Até aquele momento, nós tínhamos uma pintura puramente acadêmica. Era uma pintura com a qual eu fazia uma encomenda para algum artista e esse artista fazia a reprodução desse material para mim. Essa reprodução envolvia várias regras. Com relação aos expressionistas, que a gente vai ver daqui a pouco o contexto histórico, por que se transformou isso, o que o artista vai fazer? Ele vai fazer uma assinatura individual dele. O que ele vai falar nessa assinatura individual? Ele vai dizer para o espectador dessa obra, eu fiz a interpretação do real a partir da minha concepção, a minha construção que eu estou apresentando agora. E por que esse termo expressionista? O pintor francês Jules Auguste Hervé chama de expressionismo os quadros do Salão Independente de Paris, 1901, assumindo a diferença entre os impressionistas e os outros quadros. Lembrando vocês, existia um mercado da arte. Esse mercado, a alta burguesia, pessoas que tinham bastante posses e bastantes vantagens, digamos que econômicas e talvez até políticas, por que não falar disso? Eles faziam essas encomendas às artes. Então, os salões desses profissionais eram salões fechados. Quando surgia alguém que não tinha exatamente aqueles parâmetros técnicos, como são o caso das primeiras pessoas que começaram a sair para fora e começaram a pintar ao ar livre, começaram a ver a questão de luz, começaram a não dar tanta importância à linha, mas começaram a dar importância à efervescência da imagem, claro, o momento que estava acontecendo, aquilo que ele queria retratar rapidamente na tela, essas pessoas foram chamadas de impressionistas e começaram a fazer salões independentes. O que eram salões independentes? Salões que não tinham premiação, não tinha júri. Então eram salões que eles entravam somente para mostrar. E esse pintor, num desses salões, notou que algumas pinturas usavam cores muito mais fortes.
usavam uma estilização da forma, ou seja, não existia mais uma reprodução tão real, mas existia uma reprodução feita, mas em detrimento o quê? Em detrimento da forma para poder expressar alguma coisa. Daí foram conhecidos como expressionistas. Momento histórico, bem importante isso. 1889, Exposição Internacional em comemoração ao centenário da Revolução Francesa e inauguração da Torre Eiffel. Na Exposição Universal, culturas orientais foram apresentadas em pavilhões. Em destaque, Índia e Java, eles se destacaram bastante. Acesso às culturas estrangeiras foi determinante para a visão da nova representação artística. Em 1888, a fotografia virou produto de consumo popular. O que acontece, gente? Nós tínhamos uma Europa que ela estava totalmente isolada. Ela tinha seu circuito, ela tinha seus artistas, seus nomes e tinha sua comercialização. Aí, de repente, algumas pessoas começaram a ver que lá no Extremo Oriente, fora daquele centro cultural, existia arte também. Como estava sendo inaugurado a Torre Eiffel, que foi a primeira estrutura metálica feita em indústria, e no caso foi uma estrutura muito mais alta, inclusive até no cartaz comemorativo da Torre Eiffel aparece a pirâmide do Egito pequena perto dela, que ela é muito maior, é uma estrutura que era impossível fazer sem a fase industrial. Com a fase industrial foi possível. Então isso marcou o quê? Marcou o que eles chamaram de modernidade. Eles fizeram uma exposição no que a própria Torre Eiffel era o portal dessa exposição e trouxeram culturas de todo o mundo do Oriente, todo mundo não conhecido. O que nós tivemos lá de apresentações? Arte da África, arte da Oceania, arte do Oriente Médio, tudo foi mostrado. E um dos pintores que se impressionou bastante, que a gente vai ver um pouquinho para frente, gente, foi Gauguin. Paul Gauguin, quando viu a arte oceânica, ele ficou maravilhado. A arte oceânica da Polinésia, que nós conhecemos hoje. Ele ficou maravilhado com as cores, ele ficou maravilhado que eles usavam muito do irreal, muito do imaginário. Então isso impactou dentro dele. E nós vemos também que esse acesso à cultura estrangeira, o que ela fez? Ela virou uma moda na Europa. Era moda, como falei para vocês lá no Picasso. Picasso colecionava objetos africanos. Nessa época aqui, virou moda você colecionar objetos estrangeiros exóticos. Então, essa transformação da estética, vamos colocar dessa forma, mudou a concepção de representação porque eles viram que tinha muito mais elementos que podiam ser trabalhados. Elementos como cor e elementos como o irreal, ou seja, aquilo que pode ser imaginário. E fotografia. Fotografia, gente, se a gente puder pensar muito bem, a gente vai ver que a fotografia ela derrubou toda a arte acadêmica. Por quê? Será que valeria a pena, vamos colocar nos dias de hoje, valeria a pena pagar 10 mil reais para alguém fazer o meu retrato? Se eu pego um celular e vou lá e tiro foto do teu retrato na hora? Então o que acontece? O mercado, que já tinha se tornado o mercado da arte, quebrou. As pessoas não tinham mais necessidade. A fotografia era um consumo popular, então eu podia muito bem fotografar um evento. Por exemplo, se você vê a pintura lá de Napoleão se tornando imperador, uma pintura maravilhosa, enorme, e você vê que ela levou anos para ser concebida, anos para ser feita tecnicamente, na fotografia eu poderia dar um clique, alguns segundos, estava pronto. Então a gente vê essa mudança da questão da concepção da obra de arte. Então não existia mais necessidade. Por isso que a arte ela teve que ir para a vanguarda, ela teve que fazer uma coisa diferente, porque não existia mais o geral, mas existia a concepção individual, ele teria que fazer alguma coisa. E mais uma, nós estamos falando num período antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve 7 milhões de mortos. Se vocês quiserem conhecer a Guerra Mundial, pesquise uma escultora chamada Anna Led. Anna Led ela fazia próteses para soldados, ela era escultora e fazia próteses para soldados. Então, as pessoas voltavam da guerra sem metade do rosto, sem o braço, sem uma perna. Como eu falei para vocês, fome, guerra química. Existia muita coisa que não é muito contado, mas você consegue ver pelos relatos dos soldados, alguns relatos que existem, os relatos barbáries que existiram nessa época. Então o que acontece? A arte sentiu a necessidade do quê? De expressar isso, de mostrar sua opinião com relação ao que estava acontecendo. E mais uma, com relação a todos os reviravoltas que aconteceram nas revoltas antes da Primeira Guerra, que a Primeira Guerra foi uma consequência. Foi o quê? Uma panela de pressão. Começou a existir já direitos sociais, começou a existir direitos trabalhistas e começou a existir o estudo primário obrigatório, ou seja, era permitido que todo mundo começasse a estudar. O que acontece? Se você dá sabedoria para um povo, ele faz o quê? Ele começa a pensar. E
Com essa revolta, nós vemos que dentro da Alemanha existiu exatamente uma postura muito forte, uma postura contra o imperialismo que existia na figura de Guilherme II. A minoria intelectual não aceitava aquilo, não aceitava aquela pressão que existia. E surgem dois grupos. O primeiro grupo que existe com cunho já expressionista, ou seja, eles já começaram a produzir arte com a linguagem deles, com a forma deles. O primeiro grupo foi o Die Brücke, desculpa meu alemão, que significa ponte. Foi o nome idealizado por Carl Schmidt Rottluff, que é exatamente aquela pintura, a primeira que eu mostrei para vocês. E ele se baseia o quê? Numa frase de Nietzsche. Dresden, Alemanha, Die Brücke, ponte, nome idealizado por Carl Schmitt Rottluff, baseado na frase: a grandeza do homem é uma ponte, não um fim. Alunos da Escola Superior de Arquitetura de Dresden. Ou seja, eles tinham a concepção que o homem tinha que fazer a passagem dessa época antiga para uma época nova. E o expressionismo surgiu como linguagem, primeiramente, pela pintura. Então, ele surgiu exatamente como linguagem visual, para depois ir para outras linguagens. O segundo grupo que surge foi em 1911, 1914. Por que 1914? Porque em 1914 esse grupo acabou por causa da guerra. Então nós temos Munique, Alemanha, Der Blue Reiter, que significa o Cavaleiro Azul, Franz Marc e Vasily Kandinsky, que gostavam do cavalo azul, grupo com tendências abstracionistas. Lembrando vocês que, com a inovação plástica que estava acontecendo na Europa, o Kandinsky ele traz o abstrato em 1910. Então surge a questão da linguagem abstrata. E dentro desse grupo eles conseguem fazer um trabalho baseado no abstrato. Eles gostavam muito de cavalo, gostavam muito de azul, e eles terminaram em 1914 por causa da guerra, e dois dos participantes, que nem o Mark, por exemplo, ele morreu em batalha. Vasily teve que voltar para a Rússia, porque como ele era russo e estava em solo de guerra, ele não podia permanecer lá. Então teve todos esses atrapalhos que aconteceram com toda essa questão da guerra mundial. Então nós vemos que esses dois foram os primeiros na Alemanha a trazer exatamente uma linguagem descomprometida. Descomprometida com o quê? Com uma temática fixa. E eles puderam ter liberdade de trazer temas proibidos. Quais temas proibidos? Erotismo, fome, o que mais? Alerta sobre vamos colocar assim, a demência humana por causa da Primeira Guerra. E existia também grandes temas de tristeza, porque a guerra traz muita tristeza. Vamos a uma questão do Enem, gente. A gravura a seguir, de Carlos Sillar, se refere à experiência da guerra na Itália em 1944. Relaciona-se com, gravura ali, a forma da representação chamada abstrata, antinaturalista, geométrica e distante do mundo material, técnica da pintura que desenvolveu um gênero original denominado cubismo sintético, a realidade do contexto de vida pop, conforme percebe no tema e nos personagens que compõem a cena, movimento expressionista, como se percebe na mensagem emocionalmente carregada de solidão, de medo e do que ela transmite, ou experiência expressionista chamada de pontilhismo. Deem uma analisada, respondam e já voltamos.
Beleza, gente? Responderam? Vamos à resposta? É a questão D. O movimento expressionista, como se percebe na mensagem emocionalmente carregada de solidão e medo que ela transmite. Você lembra que eu falei para vocês? Primeira Guerra, retratado muito a questão do sofrimento, a questão de medo. Fazendo um toque bem rapidinho, é uma xilogravura. O que é xilogravura? Xilogravura, quando você pega um pedaço de madeira, você faz vincos na madeira e você passa tinta e faz pressão sobre o papel. Isso é gravura. Em outra oportunidade a gente vai falar mais a fundo. Ok, gente? Dica do Enem para vocês. Isso é muito importante. Pessoal, como é que eu faço a leitura de uma obra de arte? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro item, tema. Sempre quando você chegar no museu, em qualquer lugar que você vê um quadro, na parte de baixo vai estar sendo falado um resumo sobre o que tem no quadro. Segunda coisa, o artista. É muito importante você conhecer pelo menos alguma coisa do artista para você poder ver qual a cabeça dele. Terceiro, período. Período, você tem que saber qual época que foi feita essa obra. Daí você vai verificar pelo ano da obra que vai estar ali no enunciado na parte de baixo. Por exemplo, esse quadro, Jardins do Sul da Tunísia. No caso foi Paul Klee. Paul Klee estava viajando logo após a guerra, ele viajou pelo sul da Tunísia e ele fala essa frase: a cor tomou posse de mim e não mais tenho como persegui-la, pois sei que ela está presente em mim para sempre. A cor e eu somos um, eu sou um pintor. Ele tinha uma grande disparidade. Quando ele começou na arte, ele começou como músico, daí ele passou como artista plástico. Então, nesse momento, ele sentiu uma verdadeira afirmação que ele era um artista plástico. Com relação aqui, Paul Klee, ele fez parte do Cavaleiro Azul, aquele grupo de expressionistas, e ele fez parte também de um grupo chamado Quatro Azuis. Os Quatro Azuis, dentro da escola Bauhaus, ele e mais 4 pessoas, que era ele, Vasily Feinberg e mais um que esqueci o nome agora, eles formaram mais um grupo ligado ao expressionismo, sendo que o primeiro grupo, Cavaleiro Azul, já tinha encerrado. Então eles deram uma pequena continuidade dentro do Bauhaus, que também era uma escola de design. E período 1919, foi feita a obra durante o expressionismo alemão, um cunho abstrato. Então vê como é importante de saber, ok? Esse é um toquezinho para vocês, beleza, gente? Surrealismo. Surrealismo, gente, é uma linguagem que ela tem uma profundidade muito grande. Vamos ler a definição dele. Isso é diretamente do Manifesto Surrealista, eu tirei esse pedacinho para vocês. Resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Em francês, uma surréalité, ou seja, surrealismo. Lembrando que a ideia de estado de fantasia surrealista, ou seja, que está acima do realismo. Isso é uma citação de Guilherme Apolinari, poeta, defensor teórico do cubismo e surrealismo. Se lembra na aula passada, retrasado se não me engano, que eu tinha falado sobre o Apolinari, que ele tinha saído do estúdio de Picasso e falou assim para outras pessoas: ele está acabado? Ele foi contra o cubismo, ele achou o cubismo um absurdo, mas depois que ele prestou atenção no que Picasso fez durante 9 meses de trabalho sobre aquela tela, que ele entendeu, ele se tornou o maior defensor do cubismo e, posteriormente, do surrealismo também. Contexto histórico. André Breton foi enfermeiro em 1916, na Primeira Guerra, e lá debateu suas ideias de arte com Jacques Vacher, um escritor e desenhista francês, influência direta do surrealismo, reconhecido por Breton como o maior influenciador. Quais itens são importantíssimos nessa linguagem? Imagem. Pierre Reverde, poeta, a imagem nasce da aproximação ao afastamento das duas concepções, sonho e realidade. Subconsciente, teoria de Freud, causas, estética, pintura metafísica, Georges de Chirino, e acaso, dadaísmo, uso do acaso, antirracionalismo. O que acontece, gente? Falando bem rapidamente, Breton ele foi estudante de medicina, forçosamente ele não queria, e acabou incluído na guerra, ele foi servir na guerra. Durante esse tempo que ele serviu na guerra, ele foi para um hospital psiquiátrico fazer residência e logo em seguida ele foi para o fronte e ele foi trabalhar como enfermeiro. Quando ele estava trabalhando como enfermeiro, ele encontrou um soldado ferido. O soldado ferido era exatamente esse Jacques Vacher. Jacques Vacher era uma pessoa que vivia a arte assim, plenamente. Ele tinha uma vida muito desregrada, mas ele era muito inteligente, ele tinha uma concepção estética muito grande. Então ele fazia uma defesa da visão dele com relação à estética, e os dois debatiam muito. E essa concepção desse debate dos dois é que trouxe a ideia do surrealismo dentro do intelecto de Breton. Sendo que Breton, logo depois, em 1919, ele vai para o dadaísmo, encontra Tristan Tzara. Ele encontra em Tzara uma pessoa parecida com Vacher, no caso, na questão de concepção. Em 1922 ele rompe com o dadaísmo, mas ele já tinha iniciado
o surrealismo a partir de 1920, já como linguagem. Dentro dessa linguagem, o que ele faz? A imagem, como ele fala das duas realidades, sonho e realidade e sonho. Nessa concepção, quando está muito junto, eu tenho o acadêmico. Quando estou mais separado das duas concepções, eu tenho algo fantasioso e poético. Aí entra o surrealismo. Quanto mais distante, mais poética a imagem. Esse é o princípio dessa questão de Ray Barbé, ele vai trazer para o surrealismo. Subconsciente. Freud, naquela época, ele estava trazendo uma teoria que deu muito certo, que ele dizia que tudo era causa de alguma coisa. Eu tinha um transtorno, era uma causa. Essa causa foi o quê? No início dessa doença, na concepção da minha personalidade, no produto da minha personalidade. Então, ele sempre faz isso na pintura também. Ele traz uma causa para produzir um efeito estético. Com relação à estética, Jorge Chirino foi um pintor que fez uma pintura chamada pintura metafísica. O que ele fazia? Ele pegava objetos, tirava de contexto, colocava escultura, arquitetura, corpos e fazia uma coisa futurista. É uma coisa que você, como se você tivesse num grande local de televisão para filmagem e você colocasse um manequim e mais nada, aquele fundo infinito. Era isso que ele fazia na pintura metafísica. A pessoa podia completar o quadro com a sua própria mente. Nesse inteirinho da pessoa poder colocar dentro dela o que poderia completar aquela pintura. E isso foi inspiração para ele. E surrealismo foi, na verdade, o maior laboratório de técnicas que eu conheço hoje dentro da pintura. O que aconteceu? Nós temos a escrita automática, nós temos a pintura automática, nós temos a frotagem, que é a fricção, a colagem, a assemblagem, o dripping e o método paranoia crítica. Vou falar bem rapidamente que o nosso tempo é curto, gente. Escrita automática, Breton e Philippe Saupat. Era uma forma assim, eu escrevia alguma coisa e uma outra pessoa completava o que eu escrevia. Ou eu fazia o quê? Uma coisa que Arthur Rimbaud, que foi conhecido como o jovem Shakespeare, um prodígio na poesia, ele falava do desregramento em todos os sentidos. Ou seja, se eu vou fazer uma escrita automática sozinho, eu tento tirar os meus sentidos e faço uma coisa automática. O que vem na minha mente eu faço sem pensar muito. E essa é a pintura automática. Com relação à escrita automática. Com relação à pintura automática, é o mesmo princípio. André Vasson adaptou essa questão da escrita para a pintura. Picasso fazia muito isso. A questão de você pegar uma tela e começar a desenhar do nada até surgir alguma coisa. Frotagem, fixação. A fricção, eu pego um objeto texturizado, pego alguma coisa que eu posso desenhar e faço qualquer coisa rapidamente. Aquela fricção vai produzir uma imagem. Um campo bem grande para o abstracionismo. Colagem, já é herança lá do dadaísmo, nós lembramos que Hans Arp, ele pegava uma tela, jogava papéis aleatoriamente, onde caíam os papéis ele colava, já era essa questão mesmo do automatismo. Assemblagem e reaproveitamento de materiais. Dripping, Max Ernst, ele pegava tinta e gotejava sobre a tela, e isso foi aperfeiçoado no expressionismo americano mais tarde. Vamos ver a figura de Jackson Pollock, outra oportunidade, e vamos conversar sobre isso. E método da paranoica crítica. Salvador Dalí, ele teve uma certa rixa com Breton, ele acabou sendo afastado do movimento em 24, se não me engano, e ele fazia a causa do delírio. O que é o delírio? O delírio é quando eu acredito numa realidade, mesmo que ela esteja errada, e permaneço naquela realidade. Ou seja, ele entrava em introspecção e dentro daquela realidade, como se estivesse sonhando, acordado, ele fazia a pintura. Essas são as técnicas principais que nós temos dentro do surrealismo. E vamos a uma questão do Enem. Todas as manhãs, quando acordo, experimento o prazer supremo, ou de ser Salvador Dalí. Assim escreveu o pintor dos relógios moles das girafas em chamas, em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola. E por esse motivo foi afastado do movimento surrealista por seu líder, André Breton. Dessa forma, Dalí criou o seu próprio estilo baseando-se na interpretação dos sonhos e nos estudos de Sigmund Freud, denominado método de interpretação paranoica. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Nós temos as opções. Opção A, opção B, opção C, D e E. Leia com atenção cada opção, responda e já retornamos.
Ok, gente? Vamos à resposta? Opção B, do onírico que misturava sonho com realidade e interagia refletindo a unidade entre o consciente e consciente, como um universo único ou pessoal. Macete para o Enem. Sempre que falar sobre surrealismo, sempre pense em subconsciente e coisas impossíveis que são unidas, ok? Vamos em frente. Agora responda em seu caderno. Quais os principais grupos que surgiram do expressionismo alemão? Cite duas técnicas visuais ou textuais do surrealismo. Responda em seu caderno e já retornamos.
Ok, gente? Vamos só relembrar o que a gente viu nessa aula? Expressionismo, liberdade de expressão da sua linguagem sem se apoiar em regras técnicas, uma assinatura estilística individual. Lembrando vocês, tínhamos a base acadêmica, daí surge uma linguagem nova que não estava dando tanta ênfase à forma, mas dava ênfase ao quê? À expressão, ou seja, cada um interpretava a realidade da sua forma. Então existe agora o quê? Uma assinatura pessoal na interpretação e é um cunho o quê? Um cunho de crítica, um cunho de expressão. Lembrando que sempre são temas tristes, porque o fato da guerra. Surrealismo, criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Ou seja, dentro de todo esse intervalo de Primeira e Segunda Guerra Mundial, Breton ele via a necessidade de fazer a questão de sonho, a questão de realidades. Ou seja, uma coisa que eu poderia idealizar, alguma coisa que eu poderia expressar. Lembrando vocês que Breton era uma pessoa anti-guerra e ele falava que a guerra era um buraco de estupidez e de sangue. Essa era a expressão que ele usava quando se falava de guerra. Mas ele queria exatamente trazer aquilo que é impossível, como esteticamente eu não poderia representar uma coisa impossível, mas eu poderia trazer dentro do meu subconsciente. E do subconsciente o que ele está falando? Você pode trazer coisas boas e pode trazer coisas ruins. São coisas boas e coisas ruins, pode trazer críticas ou pode trazer coisas que são construtivas. É a tua forma de pensar, beleza? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Fiquem atentos sempre às dicas do Enem e até a próxima aula, gente.